quero que você preste bem atenção. O texto de hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir e visualizar em vídeo. Quero pedir ao nosso irmão, onde está o Ataíde, para apagar para nós as lâmpadas, para que a gente possa concentrar bem e receber esse texto ao nosso coração. Não se distraia, mantenha a sua atenção focada, como você já fez até aqui, nos cânticos de louvor, nas orações, em todo o mover deste culto, porque em cada momento e em cada parte do culto, Deus está falando conosco. Amém? Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo. Não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Aproveite esse momento para orar e pedir ao Senhor a palavra ao seu coração, porque só Ele pode dar, de fato. Aquele que tem sede, Jesus diz: venha e beba. Aquele que tem fome, venha e coma do pão, porque eu sou o pão da vida. Bendito Senhor, nós agradecemos mais uma vez estarmos reunidos diante da Tua palavra, e que a Tua palavra possa, como bálsamo precioso do Senhor, abençoar o nosso coração, edificar, exortar, conduzir e guiar os nossos passos. Tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, da mesma maneira que o Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos no caminho de Emaús e explicou para eles a palavra. Hoje o Teu Espírito Santo tem esse ministério precioso de nos guiar a toda a verdade. Portanto, nós pedimos ao Senhor e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dia desses, as minhas cunhadas estavam lá em casa e mais alguma outra pessoa, se me recordo bem, e começaram a conversar
a conversa que está rolando na nossa cidade por todo lado que a gente vai, não é? Chikungunya, um palavrão feio, né? Essa doença. Mas cada uma procurava destacar e realçar mais os seus sintomas, as dores, os incômodos, a dificuldade de levantar da cama, a mão que não consegue fechar. Estava dizendo hoje aqui de manhã que muita gente está descobrindo que bênção é poder abrir e fechar a mão, não é verdade? Todas aquelas limitações que vêm nos momentos em que a nossa fragilidade humana se revela, principalmente pelo mover no nosso corpo da enfermidade. E eu pensava desde a quinta-feira sobre esse assunto e me veio à mente este quadro do Evangelho, que, embora não fosse aqui uma questão de enfermidade física dos discípulos, mas era sem dúvida uma enfermidade de alma, tal o que estava emotivamente pesando sobre eles no jardim do Getsemane. Estudamos e estamos estudando de manhã lições muito preciosas a respeito dessa trajetória de Jesus dentro da própria condução do ano eclesiástico, que mais ou menos nessa época já nos coloca a pensar no sacrifício de Jesus, nos dias que antecederam o seu sofrimento e depois na sua morte e na Páscoa, que é lembrada no calendário cristão. E olhando para esta cena no jardim ali do Monte das Oliveiras, Jardim das Oliveiras, e no lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, onde nós vemos os 11 discípulos de Jesus em uma situação muito deprimente, muito tristonha, muito marcada por algo que eles mesmos talvez não sabiam descrever. Qual foi a natureza do desânimo e da inquietação e do temor e do medo e da angústia que passa da alma e somatiza e se torna algo físico na experiência deles? Jesus deixa os 8 discípulos mais afastados e toma os 3 mais próximos, em que ele depositava uma intimidade maior com as coisas. Deixa 8 discípulos ali à distância, toma Pedro, Tiago e João e fala com eles: venham e vigiem, ficai aqui comigo um pouquinho. Mateus narra no capítulo 26 essa história. E Mateus diz que Jesus voltou a primeira vez, eles estavam dormindo. Jesus voltou a segunda vez, eles estavam dormindo, seus olhos estavam pesados. Jesus voltou ainda a terceira vez e disse para eles: é chegada a hora. O evangelista Marcos descreve no versículo 37 do capítulo 14 que ao encontrar os seus discípulos, e principalmente este grupo mais próximo dormindo, Jesus se dirige diretamente a Simão, a Pedro, e fala: Simão, você dorme, Simão? Você não pode vigiar comigo nem uma hora? Ele volta de novo, os encontra dormindo, e o evangelista diz que os seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam, não tinham o que responder ao Senhor. E na terceira vez ele diz: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Lucas descreve a mesma cena, e Lucas diz que eles foram a um lugar de costume, aquele jardim que era muito agradável ao Senhor. Várias vezes ele estiveram ali ensinando seus discípulos, fazendo-os descansar de alguns momentos da intensa jornada que tinham, cercados que estavam o tempo todo por grandes multidões, demandando atenção, cuidado, amor, e Jesus os levava até ali. E diz o texto que Jesus afastou-se e orava de joelhos. Aliás,
É com base nesse único texto do Novo Testamento que a tradição cristã tomou essa atitude de orar de joelhos, como uma atitude de quebrantamento que eles viram ali fortemente no Senhor e que impacta de maneira muito preciosa a igreja primitiva. O apóstolo João também descreve, embora não entre nos detalhes do que aconteceu ali naquela noite, mas ele destaca principalmente a ação de Judas, o traidor, que conhecia aquele lugar e, portanto, define e elege em toda a preparação da sua traição ao mestre e da venda por 30 moedas de prata aos sacerdotes do templo, que aquele era um lugar melhor para se efetuar essa prisão, porque com certeza Jesus ali estaria e não haveria qualquer resistência. Meus amados, eu fico a pensar que se os discípulos de Jesus, e com certeza depois desses acontecimentos, eles se encontraram muitas vezes, e eu penso que eles conversaram entre si, o que aconteceu conosco naquela noite, que sombra tremenda e diferente havia naquele lugar, naquela noite, que eles não conseguiram ficar acordados, eles não conseguiram ter a consciência de que era um momento muito importante na vida do mestre, de que eles precisavam estar ao lado dele, ele que os acompanhou até o fim, mas eles não conseguiram. As expressões são fortes com relação a tudo aquilo que estava ali acontecendo. Seus olhos estavam pesados, não sabiam o que responder, estavam dormindo de tristeza. Momentos-chave da vida são propícios à exposição de nossas fraquezas e pecados. Diga assim: momentos chaves da vida são propícios à exposição de nossas fraquezas e pecados. E nós precisamos aprender com esses momentos. Tudo nos mostra no Novo Testamento que os discípulos aprenderam que, por mais dolorosa que tenha sido essa noite, por mais que principalmente Pedro gostaria de ter apagado aquela noite da história da sua vida, mas também João, Tiago e os demais que verdadeiramente amavam o Senhor, mas eles sabem que a fraqueza deles, a covardia deles naquela noite foi usada pela graça de Deus para transformá-los em homens diferentes, em pessoas que entenderam como é vil o pecado humano e como é grande a nossa necessidade do Salvador. Abraham Wesley, um pensador cristão, ele diz assim: eu sou abençoado por minhas enfermidades, eu sou enriquecido pela minha pobreza e eu sou fortalecido por minha fraqueza quando eu estou com Jesus. E é verdade. Quem é que nos acompanha? E quem é aquele para quem nós nos voltamos no momento em que a enfermidade é doída, em que a pobreza parece insuportável e a fraqueza parece não encontrar alento para que a gente possa se levantar? Eles não sabiam o que responder a Jesus, e eles nem tentaram. É muito interessante você abrir todos os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João e ler sobre essa experiência do jardim do Getsemane, e você vai ver que eles ouvem Jesus cobrar deles a vigilância, o estar acordado com ele, mas eles estão dormindo de tristeza, eles não têm nada para dizer, eles não têm nada para dizer, eles não podem se justificar. E aqui eu já vejo algo que mostra o aprendizado que está acontecendo na vida dos discípulos, porque eles estão começando a compreender
que eles não vão encontrar em si mesmos a resposta para as limitações, pecados, desvios e desobediência que ainda habitavam os seus corações. Eles precisam olhar para Jesus e como Ele age, como Ele se posiciona em um momento chave como esse. É mais ou menos as experiências que nós lemos no Antigo Testamento de Davi, nos momentos em que ele diz: por que está abatida minha alma? Nos momentos em Salmos em que ele diz: parece que todas as tuas vagas passaram sobre mim, Senhor. Parece que eu fui moído e estou jogado à fúria dos meus adversários. Ele se sente só. A experiência de Jó, que chega a gritar para Deus: por que o Senhor não apagou aquela noite em que eu nasci? Por que eu não fui um aborto? Porque Jó está no meio de um desespero, de algo que dói, que maltrata, e que o quer levá-lo a duvidar da própria existência de Deus, ou se não, do amor de Deus para com ele. Abatimento, frustração e sensação de abandono. Mas nós aprendemos aqui também, amados ouvintes da palavra de Deus, que os tempos de sofrimento podem nos ensinar, podem nos moldar e nos conduzir ao crescimento espiritual. Diga: podem nos conduzir ao crescimento espiritual. Não desperdicemos as oportunidades. Não desperdicemos. O evangelista, pastor, pregador, escritor John Piper, ele escreveu um livro no meio da luta contra um câncer de próstata. E o nome do livro foi Não Desperdice o Seu Câncer. E ele ousou, nesse livro, falar a respeito de como é de importância fundamental a maneira como nós enfrentamos essas adversidades que fazem parte desta vida humana que foi profundamente afetada pelo pecado. Ou seja, nós precisamos entender que muitas vezes, embora não possamos dizer que toda e qualquer enfermidade é algo que Deus está trazendo para ensinar alguma coisa, não é assim que a Bíblia ensina, e é por isso que nós somos todos convocados o tempo todo, não só médicos, enfermeiros, gente da área de saúde, mas todos nós devemos lutar sim contra a enfermidade nossa e do próximo, porque é uma batalha para a qual Deus nos chama para o sentimento de misericórdia, mas nós precisamos aprender e tirar as lições que Deus quer nos trazer nos momentos em que, como os discípulos aqui no Getsemane, nós experimentamos toda a dor e a fraqueza da própria frustração do nosso coração e da nossa incapacidade de ser fiel ao Senhor num momento como aquele. C.S. Lewis, escritor cristão abençoadíssimo, ele diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Deus nos fala mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar um mundo surdo. E é verdade. Porque muitas vezes nós não nos importamos com as limitações, nós não nos importamos com as coisas que estão atingindo os outros, até que elas chegam até nós, e doem, e incomodam, e nos fazem sofrer. Os discípulos estavam ali com Jesus e passaram por essa experiência, e eu penso que Pedro, Tiago e João foram aqueles que foram mais tremendamente impactados por causa daquele momento em que eles foram os escolhidos para estar com Jesus.
Eu imagino, e lendo os escritos, eu disse hoje de manhã, leia o que Pedro escreveu, o que Tiago escreveu, o que João escreveu, e você vai ver que aquela noite no Getsêmani, e Pedro, aquela noite no pátio do sumo sacerdote, da sua traição ao Senhor, ensinaram a eles muitas coisas a respeito da experiência dolorosa, da fraqueza, da incapacidade de ser fiel. E, portanto, foi impactante na sua vida. Porque, se você prestar atenção, logo depois que Jesus é preso e arrastado para a casa do sumo sacerdote, Tiago e João se juntou aos outros que fugiram. E Pedro ainda teve a coragem de arrumar um jeitinho de entrar lá na casa e de assistir, ainda que de longe, aquela simulação de julgamento que estava acontecendo ali, a humilhação do seu mestre. Mas ele é ainda mais afetado pelo fato de que ele nega vergonhosamente o seu Senhor. Mas isso trouxe um crescimento espiritual maravilhoso na vida deles. Se não, vamos ver o que cada um desses apóstolos falaram nas suas cartas. O primeiro texto que nós vamos ler é 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25, nós temos aí a projeção. Pedro está dizendo: porquanto para isto mesmo foste chamados. Vamos ler juntos? Quem conseguir ler daí? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vamos lá? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. E o verso 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Que palavra gloriosa. Tiago, João, vamos ver 1 João capítulo 1, versículo 1. O que esse apóstolo que estava lá no Getsêmani diz também nessa palavra, em que ele aprende e desenvolve um entendimento, uma maturidade espiritual tremenda, ao compreender e ao receber esse desafio do Senhor. Vamos lá? Se a irmã tiver o texto, pode projetar para nós. Vamos lá? Vamos juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas nós vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. João compreende que aquele Jesus que os amou de maneira tão intensa e completa, tolerando a covardia deles naquele jardim, é aquele que simplesmente se torna a luz capaz de guiar os nossos passos. E Tiago também é impactado, e no capítulo 4, versículos 7 a 12 da sua carta, ele nos traz também uma palavra. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé para a gente ler esse texto. É bom que você descanse um pouquinho da posição aí, assentado, está uma noite quente, né? Vamos lá? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Pode assentar. Então eles são impactados e agora eles entendem que esta é a maturidade e o crescimento espiritual, o entendimento da história da nossa redenção. E aqui nós vamos para o terceiro e último ponto. Jesus, e somente Ele, é a nossa fonte de esperança para a salvação. Diga: Jesus, somente Ele é a nossa fonte e esperança para a salvação. Sabe por quê? Porque, como disse um pensador cristão, a graça é como a água, ela procura os lugares mais baixos. A graça veio até mim, miserável pecador, e vai até você, meu irmão, minha irmã, porque é graça, é dádiva de Deus. E esses discípulos no jardim do Getsemane, eles viram e ouviram a graça personificada, encarnada na pessoa do Salvador, que enfrenta aquele momento tão tenebroso com altivez, com plena confiança, tendo o controle de toda a situação em suas mãos. E ele olha para os seus discípulos e fala: vocês ainda estão dormindo? Ei, a hora é chegada. Lembrem que eu falei com vocês. Não falei que o Filho do Homem seria entregue, que eles o maltratariam, que ele seria ridicularizado, ele receberia o opróbrio dos homens. É chegada a hora. Simão, você ainda dorme? Eu imagino com que carinho essas palavras foram proferidas por Jesus. Você não pôde vigiar nenhuma hora comigo, Simão, porque Jesus está tratando com o coração de Pedro. Ele sabe que ele ainda vai fazer coisa pior, negando-o perante os empregados, a empregada da casa de Anás. Mas Jesus sabe que este homem tem um coração também sensibilizado por sua palavra, e será alguém que vai cumprir a missão no tempo certo, quando a obra completa do Senhor acontecer na vida dele. E por isso ele diz: porque vocês ainda estáis dormindo? Vigiai, orai, orai, porque vocês podem até achar que estão preparados, vocês podem talvez estar confiando no fato de ser membro de uma igreja, de ter seu nome no hall de uma igreja. Quem sabe você está confiando porque dá dízimos, porque de alguma maneira sustenta a obra de Deus, porque você sabe isso ou aquilo da Bíblia. O que Jesus está dizendo é: vocês sem mim nada podem fazer. A carne é fraca, a tendência humana é toda ela para o pecado. Há um princípio operando o tempo todo
procurando fazer com que você deixe a caminhada, deixe a jornada, desista no meio do caminho. E o apóstolo Paulo vai experimentar isso quando ele mesmo volta para seu próprio ser, para sua própria alma e diz: miserável homem que eu sou, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse pratico. Ou seja, ele está mostrando que há uma luta espiritual intensa que acompanha a nossa caminhada, e por isso nós precisamos de vigilância, de oração, de alimento da palavra de Deus, de sermos encorajados, encorajando também uns aos outros a não desanimar e continuar com os olhos postos em Jesus. É interessante, porque o Evangelho de João diz que Jesus falou para os soldados, quando estavam amarrando a Jesus: eu ensinei livremente aí no templo, e vocês não tocaram em mim, mas esta é a vossa hora. Esse é o poder das trevas. E Jesus vira para o comandante ali daquela guarda que foi ali e diz: a quem vocês estão buscando? Não é a mim? Eu sou Jesus, o Nazareno. Toma aqui minhas mãos, pode me amarrar, mas deixar ir a estes. Ele ainda está preocupado com os discípulos e não quer que eles sofram nada naquele momento, e pede que eles sejam liberados, e foram. E João, no capítulo 13 do Evangelho, diz assim: tendo o Senhor amado os seus nesse mundo, amou-os até o fim. E manifesta, como vemos depois na própria cruz, o seu maravilhoso amor e graça. Eu vi um pensamento que é anônimo, onde a pessoa disse assim: a enfermidade, quando santificada, ei, preste atenção, a enfermidade pode ser santificada? Sim. A enfermidade, quando santificada, nos ensina 4 coisas. Nos ensina sobre a vaidade do mundo, diga a vaidade do mundo, a miséria do pecado, a incapacidade do homem e a preciosidade de Cristo. E é verdade, porque quando experimentamos esta fraqueza e quando vemos que de fato as consequências do pecado foram severas e dolorosas na vida humana, quando percebemos que o ser humano é incapaz por si de erradicar o mal, porque ele é uma consequência do pecado, e nós estamos no caminho onde aguardamos a regeneração e a restauração de todas as coisas, mas nos mostram como Jesus é precioso, e como nós precisamos dele, e como nós precisamos compartilhar desse seu amor generoso uns para com os outros. Amém, igreja? Isso é fé em ação. Não somente nós ficarmos tão aflitos e preocupados conosco mesmos, e essa é uma tendência, eu não sei quanto a vocês, mas eu luto com ela na minha própria vida, de quando a gente está fraco, enfermo, doente, a gente quer ser o centro da atenção e esquece da dor do outro. Mas Jesus está ensinando ali aos seus discípulos que ele compreende a natureza de suas fraquezas, e ele está presente para que eles não somente se levantem em autoridade, graça e poder renovador das suas vidas, mas ajudem outros a se levantar. A minha irmã me contou um testemunho ontem, muito simples e muito interessante, de um irmão que estava no trânsito e de repente um motoqueiro bateu atrás do seu carro, e parou o carro, e o moço já veio e disse: moço,
Eu saí de casa hoje com a cabeça toda assim, cansada para fazer o meu trabalho. E aí o que aconteceu? Eu bati no seu carro. E aquele moço disse para ele: mas fique tranquilo, qual é o problema? Vamos ver o que houve e tal. Olha, e viu a condição daquele moço. E disse: fica tranquilo, você não vai pagar nada. Você não preocupa com isso não, pede a Deus força para você. E ele disse: olha, já que o senhor está sendo tão bondoso para comigo, posso conversar mais um pouquinho? E começaram a conversar, e ele disse: olha, eu tenho um filho autista, com alto grau de autismo, e é uma luta, senhor. E às vezes ele fica muito mal à noite, então eu vou até ele, nós ficamos juntos, eu abraço com ele, e a gente atravessa a madrugada, abraçado um ao outro. E isso aconteceu essa noite. E então ele aquieta um pouco e eu saio para trabalhar. Então aquele moço, através daquela conversa, pôde fazer um relacionamento de amor, de compaixão para com aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, está cheio de gente ao nosso lado, com as carências mais terríveis, e nós, muitas vezes, insensíveis. Fé cristã é muito mais do que estar na igreja. Fé cristã é muito mais do que portarmos um semblante, uma roupa, uma aparência de cristão. Nós precisamos chegar até os outros no nome de Jesus e na graça de Jesus, para compreender a dimensão da dor, do sofrimento do outro, e assim sermos instrumentos de Deus em favor de um mundo onde há tanto sofrimento e tanta necessidade. E é isso que Jesus ensina aqui aos seus discípulos. Podem dormir, durmam, descansem, chegou a hora, mas eu vim para essa hora, e essa hora manifesta tudo aquilo que o Senhor é, para que nós possamos continuar a jornada, olhando para Ele, confiando nele e dependendo dele, sendo as suas mãos, os seus pés e o seu amor para com os homens. Ele vai à frente da jornada da vida, ele olha confiantemente, porque ele é o dono de todo o presente e de todo o futuro possível, porque ele é o Senhor do seu povo e da sua igreja. Amém? Eu queria convidar a nossa banda de novo, nossa equipe de louvor aqui, para que nós, antes de terminar esse culto, repetíssemos essa canção preciosa que nós cantamos nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Os discípulos estavam dormindo com medo, porque eles não tinham ainda a percepção de tudo aquilo que ia acontecer a partir da luta daquele jardim. Mas Jesus mostra para eles que tudo está no seu controle, que não tem nada fora do grande plano e do grande propósito de Deus, que Ele vai consumar a redenção, e portanto em Cristo nós não somos mais escravos, mas libertos, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria pedir ao nosso irmão para apagar as lâmpadas. Eu gostaria que a gente cantasse essa canção com as lâmpadas apagadas, para você focar mais nessa letra, deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto canta, como uma oração, uma declaração de fé, um renovo gracioso do Senhor para os enfrentamentos que teremos na semana que está diante de nós. O amanhã pertence ao nosso Deus, mas se você tem lidado com tantas coisas que muitas vezes querem trazer medo, inquietação, lembre-se dessa verdade, de que o Senhor está conosco e portanto nós não somos escravos do medo. Pode apagar aqui também, deixa só aqui, para que eles possam acompanhar aqui, né? Glória a Deus. Você pode ficar de pé com a nossa equipe para que a gente cante e receba essa canção no seu coração. Preste bem atenção nessa letra, tome posse, porque é a melodia da graça
veio até nós e tocou o nosso coração. Com uma melodia, Ele me alcançou, me secou com uma canção. Jesus, Ele me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De como nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou. Aleluia! Me libertou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. O perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Ele diz, mansa e suavemente, filho, filha, abre o teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou à intimidade da sua cozinha. Eu cearei com você e você comigo. Estamos diante da decisão. Estamos diante da grande e maravilhosa oferta, que não é barata, que custou a vida do eterno Filho de Deus, mas que é oferecida pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Feche os seus olhos, faça a grande entrega. Você que já pertence ao Senhor, pertença de novo. Diga de novo: "Se tu, Senhor, o meu Salvador, aquele que me ajuda nas minhas fraquezas, que me conduz na sua vitória." E você que ainda não fez, faça pela primeira vez.
com fé e segurança, com esperança e alegria, entregando sua vida, dizendo: Senhor, recebe-me como teu filho e tua filha, sê tu o meu Senhor e o meu Salvador. Ó bendito Senhor, agradecemos porque o teu Espírito está falando conosco, através dessa palavra que é digna de toda aceitação. Obrigado porque nessa noite preciosas vidas são alcançadas e muitos encontram o seu Salvador, entrando pela porta, a porta da graça, confessando os pecados e tomando posse do teu perdão salvador. Bendito Pai, que esta seja a realidade gloriosa, bendita no coração de cada uma nessa noite, e que experimentemos nos dias dessa semana essa bendita alegria e grande consolação, no nome de Jesus. Amém, aleluia.